oferecer a outra face, não buscar retribuir na mesma medida o mal causado, são ensinamentos que a Bíblia nos orienta, mas que é difícil em razão da nossa natureza humana. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, nos orienta a nós procedermos de forma diversa quando alguém nos magoa, quando alguém nos faz chorar, quando alguém nos entristece. Nós estamos suscetíveis a devolver o mal na mesma proporção. Mas vamos ver, irmãos, analise junto comigo esse trecho extraído da Bíblia, em que Pedro faz uma indagação a Jesus. Pedro se achega até Jesus e lhe questiona acerca do perdão. Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Aquele que nos fere, aquele que nos causa mal. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever, já deixa o seu like, deixa também nos comentários seu amém, seu pedido de oração e compartilha com seus familiares, compartilha com seus amigos. Isso nos ajuda a fazer com que este canal se torne mais conhecido e relevante. Assim o YouTube indica para um número maior de pessoas os vídeos do canal. Lá em Mateus 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro faz uma indagação a Jesus a respeito do perdão. E Jesus utiliza uma expressão hebraica para simbolizar um número infinito de vezes que nós devemos perdoar. Irmãos, quando nós erramos, quando nós fraquejamos, quando nós pecamos, e nós pedimos o perdão de Deus, clemência, misericórdia, se o arrependimento é verdadeiro, o Senhor nos perdoa. Então, amados, nós não devemos proceder da mesma forma com as pessoas que nos machucam, que nos prejudicam, com as pessoas que nos causam mal. Se nós queremos, irmãos, obter o favor de Deus, o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Nós precisamos, amados, oferecer a outra face. A palavra de Deus diz:
Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra face. Muitas pessoas têm os seus corações endurecidos, não liberam perdão, ficam alimentando raízes de amargura que são nocivos para si mesmas. E em virtude disso, vivem uma vida atribulada, vivem com o coração turbado, não têm paz, não conseguem ser felizes, porque tem algo que as acorrenta ao passado, que está impedindo que elas vivam o presente e tenham uma perspectiva de um futuro melhor. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero deixar esse ensinamento para você que está assistindo este vídeo. Se você quer ter um futuro, se você quer ter uma família feliz, se você quer ter uma vida feliz e abençoada, você precisa romper laços com seu passado. Você precisa se desvencilhar de tudo aquilo que te acorrenta ao passado. Se porventura é mágoas, são traumas, você precisa se libertar disso. E somente em Cristo, na presença de Deus, buscando a Deus, você vai conseguir se libertar. Porque são algemas, são correntes espirituais que prendem as pessoas. Impede as pessoas de prosperarem, as pessoas de serem felizes. Impede as pessoas de viver realmente os propósitos de Deus. Então você precisa buscar a presença de Deus, se achegar até Deus. A palavra de Deus diz: eu sou achado de vós, aquele que me busca me acha. Então, amados, consiste em nós irmos até Deus. E Ele virá até nós. Mas o primeiro passo, irmãos, precisa partir de nós. É algo que demanda proatividade. Que precisa, em um primeiro momento, que nós tenhamos a atitude de buscar a Deus, de querer viver os propósitos de Deus, fazer a vontade de Deus, para que o Senhor possa fazer morada na nossa vida e possa haver uma transformação na nossa vida, para que nós possamos realmente viver as bênçãos, as promessas de Deus. Aquele que ora, mas não libera perdão, Deus não ouve a oração dessa pessoa, porque ela não liberou perdão, ela está com o seu coração repleto de amargura, de ressentimentos, de raiva, de ira. Muitas orações não são respondidas porque as pessoas ainda estão alimentando raízes de amargura, de ressentimento, de mágoa. Então Deus não ouve a oração. A palavra de Deus diz que se alguém tiver algo pendente com outra pessoa, primeiramente vá, peça perdão, reconcilie e depois volte. Depois retorne.
Então, amados, a oração de quem não libera perdão, de quem está com o coração cheio de amarguras, de mágoas, é uma oração vã. São palavras vagas ao vento que Deus não responde. É uma oração que Deus não recebe. Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo porque existem pessoas que precisam se libertar deste mal, do ressentimento, da mágoa, e precisam liberar perdão para que a sua vida possa fluir. Amado, você é o maior prejudicado quando você reluta, quando você fica protelando, quando você não libera o perdão. Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou, te magoou, ela está vivendo a vida dela. Ela está trabalhando, ela está confraternizando com a sua família, com os amigos. Ela deu continuidade à sua vida. Mas você continua preso a ela. Você continua ainda preso a um passado em virtude de mágoas, de lembranças. E quando você lembra do mal que te causaram, quando você recorda, quando você tem um flash e você volta ao passado e rememora todos esses momentos que você passou, que te fizeram sofrer, que te fizeram mal, aquilo te desperta a ira, aquilo te desperta a tristeza, te desperta sentimentos que são devastadores para a sua vida. Você precisa se libertar. Você não sabe como? Busque a Deus, vá até o seu quarto, faça uma oração e peça para que Deus te liberte das correntes que te amarram, de tudo aquilo que te prende ao passado. Amém? Aquele que vive o Evangelho, verdadeiramente aquele que carrega a marca de Cristo, que está selado com o selo de Cristo, com o sangue de Jesus, ele libera perdão. Independentemente do que lhe fizeram, ele libera perdão e deixa que Deus faça a justiça. Pois tudo aquilo que o homem plantar, no tempo certo ele vai colher. Então nós não precisamos fazer justiça por nós mesmos. O monopólio da justiça, quem detém é Deus. O juiz é Deus. Então apenas descanse, libere perdão e descanse no sempre. Amém? Fique na paz e que o Senhor te abençoe.